Olá, jovem baleado no Morro Santo Antônio, aqui em Lajeado, morre no Hospital Bruno Born neste fim de semana. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E o condutor de uma moto Yamaha YBR e o passageiro foram encaminhados com ferimentos ao hospital após se envolverem em acidente com Fiat Uno neste domingo à tarde na Estrada Geral de Palmas, em Arroio do Meio. Segundo a Brigada Militar, a colisão frontal aconteceu em uma curva fechada. Os dois jovens de 18 anos foram encaminhados pelo SAMU para atendimento no Hospital Bruno Born. O condutor do automóvel, também de 18 anos, não possui carteira nacional de habilitação, sendo autuado por dirigir sem estar habilitado e gerando perigo de dano. Os dois veículos foram recolhidos ao depósito. Na noite de domingo, um motociclista foi autuado de forma administrativa por embriaguez ao volante na ERS 129, no quilômetro 68, em frente ao grupo rodoviário de Encantado. Segundo os policiais, o homem de 28 anos foi abordado quando pilotava uma moto Yamaha YBR de Roca Salles. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e teve sua CNH recolhida. A moto foi entregue a um condutor habilitado. No início da tarde de sábado, Tailan Ferreira da Silva, de 21 anos, faleceu no Hospital Bruno Born. Ele havia sido baleado com 4 disparos de arma de fogo no tórax no dia 25 de setembro. O fato ocorreu na rua São Leopoldo, no bairro Santo Antônio, onde a vítima, moradora do Jardim do Cedro, havia sido encontrada em via pública. Desde então, ele permanecia internado em estado grave na UTI do HBB. O suspeito de autoria do crime foi preso na última quinta-feira durante a Operação Segunda Parte, realizada pela Polícia Civil. O jovem de 19 anos que teria atirado foi capturado no bairro Santo Antônio. No local, somente neste ano já haviam sido registrados outros 3 homicídios, dos quais 2 também foram solucionados pela Polícia Civil durante a operação da última semana. Na região, a morte de Tailan é o 58º caso de homicídio. O último havia ocorrido em Taquari no dia 11. E um acidente de trânsito envolvendo 2 veículos no quilômetro 74 da RSC 453 resultou em danos materiais no início da manhã desta segunda-feira. Segundo o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, a colisão envolveu um Gol de Nova Candelária que transitava no sentido Garibaldi Estrela e um Cadete, placa de Bom Retiro do Sul, que seguia no sentido oposto. Ninguém ficou ferido. Policiais federais em todo o país fazem uma greve de 72 horas e paralisam suas atividades nesta semana entre os dias 23 e 25. O movimento é iniciado no final desta terça-feira com atos públicos e protesto em frente às unidades da Polícia Federal. Os policiais federais reclamam que o governo federal não cumpriu o acordo assinado no final da greve de 2012. A União teria prometido a modernização da carreira e o reconhecimento das atividades realizadas por todos os servidores, ainda regido por leis da época da ditadura militar. Segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais, os agentes, escrivães e papiloscopistas federais hoje se sentem castigados pelas operações anticorrupção que realizaram, pois são os únicos servidores federais com salários congelados desde 2009 e sem atribuições definidas em lei. E o temporal deste fim de semana, com ventanias acima de 100 km por hora, causou interrupções no fornecimento de energia na área da Sertel Energia. O maior problema ocorreu com relação a árvores e galhos que caíram sobre a rede, causando a quebra de 26 postes de concreto. Um total de 356 chamados foi registrado no Disque Sertel Energia. Só no domingo, em torno de 130 profissionais foram acionados, atuando até a meia-noite. Foram 15 equipes de plantões, 8 de redes, 2 de linha viva, 5 terceirizadas e 7 pessoas na central de teleatendimento, além de 10 na operação do sistema elétrico.
Segundo o presidente Irineu José Hennemann, o atendimento foi dificultado devido à chuva de domingo. Ainda na manhã desta segunda-feira, havia consumidores sem energia nos municípios de Boqueirão do Leão, Gramado Xavier, Progresso, Marques de Souza, Pouso Novo e Coronel Pilar. O acumulado das chuvas dos últimos 4 dias na região atingiu 70 milímetros. Unido ao nível das cabeceiras, que chegou aos 115 milímetros, deixou as defesas civis municipais em alerta. Por volta das 17 horas deste domingo, no Porto de Estrela, o rio atingia a marca de 19,44 metros, com um aumento de 7 centímetros em relação à última hora. Menos do que estava sendo registrado, na casa de 10 a 15 centímetros, mas ainda causando apreensão. Saiba mais sobre as consequências da chuva e a previsão para amanhã com o jornalista Rodrigo Nascimento. Olá! E tem um ditado que a gente desconhece a autoria, que diz que depois de uma tempestade vem um dia claro de verão. Se a gente não estivesse na primavera, quase que dava para aplicar esse dito aqui na região, porque hoje o sol retornou ao Vale do Taquari e a gente tem uma notícia boa. Ele deve ficar pelo menos até sexta-feira brilhando, como começou essa semana, com tempo bom e temperaturas em elevação. No fim de semana a gente registrou muita chuva aqui na região. 3 famílias tiveram que ser removidas de áreas alagadiças aqui em Lajeado, mas também, como notícia boa, essas famílias já devem estar voltando para casa, porque o rio começou a recuar e vai ficar tudo bem com essas famílias. Então a previsão para essa semana é de muito sol e calor. Quanto mais perto de sexta-feira, mais quente fica aqui na região. Vamos ver então como fica o tempo nesta terça-feira em alguns municípios aqui do Vale? Em Lajeado, a terça-feira será de muito sol e pouquíssimas nuvens. O clima também vai subir, a temperatura vai subir em Lajeado. O dia começa com 16 graus e a máxima deve atingir os 30 graus na tarde desta terça-feira em Lajeado. Na cidade de Imigrante, a terça-feira também será de muito sol, um pouquinho mais de nebulosidade, mas o sol predomina, só que lá em Imigrante não vai ser tão quente. A mínima registrada ao amanhecer vai ser de 13 graus e a máxima não ultrapassa os 23 graus. Essa semana vai ter muito disso. Vai ter manhãs frias e tardes mais quentes. É aquele famoso efeito cebola que a gente conhece. A gente bota um monte de roupa de manhã e vai tirando ao longo do dia. Essa vai ser a semana aqui na região. A gente fica por aqui com o Boletim do Tempo e nós voltamos amanhã no Redação Informativo. Você já sabe, nosso encontro é marcado aqui no nosso programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Com o objetivo de ajudar o próximo, alunos do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo recolheram brinquedos para efetuar a doação às escolas da rede municipal. A ideia partiu das alunas Isabela Giasson, Gabriela Fernandes Noll, Bianca Sartori Fantin e Bárbara Lazaron Borelli, que fabricaram pulseiras para vender. As estudantes, após conversa com a professora, demonstraram a vontade de ajudar o próximo. A coordenadora do colégio, Neiva Rejane Weisheimer, apoiou a ideia. A campanha de arrecadação de brinquedos começou no dia 1º de outubro. Na manhã desta segunda-feira, os brinquedos foram entregues com a colaboração da coordenadora local do Primeira Infância Melhor, Júlia Bruce. E o Rio Grande do Sul coloca o turismo em debate. Veja na matéria de Heron Vidal. O turismo gera 3 milhões de empregos diretos no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 117 mil postos de carteira assinada. Os dados são do Ministério e da Secretaria Estadual do Turismo. A análise de informações e a troca de conhecimentos para melhorar a gestão do setor acontecem nesta quinta-feira, no primeiro seminário Observatório de Turismo, no auditório Oscar Machado, do Instituto Porto Alegre. O turismo do Rio Grande do Sul tem crescido cada vez mais e a Copa do Mundo foi uma experiência importante, né? Durante a Copa do Mundo, o Rio Grande do Sul recebeu mais de 350 mil turistas. Esses turistas tiveram experiência de viagem, destacaram que essa experiência superou a expectativa em mais de 80%, mais de 90% manifestou a intenção de retornar ao Estado. Estão no encontro operadores do setor.
empresários, especialistas, palestrantes e convidados. O governo do estado fomenta o turismo, um segmento que não para de crescer. Extremamente parceiro e me parece que esse governo em particular adotou o turismo como sendo um dos pontos fundamentais de desenvolvimento econômico e social, na medida que vem desenvolvendo de forma profissional e de forma técnica uma secretaria embasada e focada realmente no desenvolvimento do setor. O seminário é importante ao setor. Este evento, ele é um pouco deste resultado das ações que nós realizamos, do crescimento de apresentar dados, do crescimento da competitividade do estado do Rio Grande do Sul também, sendo que o Rio Grande do Sul é o segundo estado de desembarque internacional, né, do país inteiro. E de desembarque nacional é o 7º e a gente desembarcaram aqui no estado aproximadamente 3.800.000 pessoas no último ano de 2013. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, mais de 30% dos brasileiros manifestaram intenção de viajar nas férias dentro dos próximos 6 meses. É um recorde e inclui crescimento da classe C. Diferentes atividades compõem o 8º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, que iniciou nesta segunda-feira e prossegue até sábado. Um dos cursos envolvidos pela programação é Arquitetura e Urbanismo, que conta com palestras, oficinas e minicursos. Entre os eventos programados está a palestra A Construção do Vazio, ministrada pelo arquiteto Álvaro Pontoni, do Escritório Paulista Grupo SP. A atividade será realizada na quarta-feira, a partir das 19h10, no auditório do prédio 7 da Univates. Uma das oficinas que compõem a programação será sobre cenografia e espaços cênicos, ministrada pela cenógrafa e arquiteta Patrícia Faedo, que atua no Rio de Janeiro. O evento ocorre na quinta-feira, a partir das 8h20 da manhã, no Teatro do Centro Cultural Univates. A programação completa pode ser conferida no site www.univates.br/cctec. Acompanhe agora o comentário do promotor de justiça Neidemar Facchineto. Olá! No próximo dia 26, somos chamados a comparecer às urnas e exercer o nosso direito de cidadão em escolher os nossos futuros representantes, tanto em nível estadual quanto federal. Mas além dessa obrigação cívica, também penso que esse momento é importante para uma outra reflexão. A reflexão sobre o nosso sistema eleitoral. Vejam vocês que as alianças partidárias realizadas para esta eleição apresentam uma situação absolutamente esquizofrênica, pois um partido político que tem um candidato a governo do estado, em nível federal, possui outras composições na sua base eleitoral e na sua base política. Ora, esse pragmatismo das alianças se contrapõe às bandeiras ideológicas e pragmáticas dos partidos políticos. Esta dificuldade entre uma proposição eleitoral partidária e um acerto político eleitoral para uma eleição faz com que os eleitores fiquem perdidos nesse contexto e nesta ciranda que se estabelece ao longo de uma campanha eleitoral. Para mudar isso, acredito que a única alternativa seja uma verdadeira reforma política, mas não pelos atuais representantes, mesmo que recentemente eleitos, porque eles foram eleitos nesta lógica, na lógica das alianças, sem nenhum compromisso pragmático e programático. Penso que uma reforma política precisa, antes de mais nada, de uma Assembleia Nacional Eleitoral. Pessoas convocadas para fazer a reforma política, estabelecendo novos parâmetros, tanto no que se refere a alianças, a questão da reeleição, a questão do financiamento das campanhas políticas, dentre outros temas. Essas eleições servem sim para dar um passo à frente nesse processo, mas é preciso estarmos atentos e vigilantes para que essa reforma efetivamente ocorra. Até a próxima semana. Obrigado, doutor Neidemar. E a cobrança do estacionamento rotativo que estava prevista para iniciar nesta segunda-feira na Avenida Alberto Pasqualini, em Lajeado, foi adiada. A confecção de placas e pintura da sinalização não ficaram prontas. De acordo com a Estacione Rotativo, uma nova data será prevista. A cobrança irá ocorrer entre a Júlio de Castilhos e o trevo de acesso à BR-386. O trecho de 8 quadras representa 125 vagas.
Ao todo, 15 monitores vão atuar no local. A empresa já identificou os pontos de venda dos créditos em estabelecimentos comerciais, assim como acontece no centro da cidade, onde já existe o estacionamento rotativo. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, 20 de outubro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6 da tarde aqui na TV Informativo. Você acompanha a programação também no www.tvinformativo.com.br. Na sequência, o Papo de Boleiro.